não sei até que ponto o Leandro chegou, né? Mas daí eu vou meio que, de repente, vai repetir algumas coisas. Não sei se deu para vocês entender o que vocês tiveram com ele também, né? E aí podem tirar alguma dúvida comigo, certo? Então eu vou ir bem passo a passo também essa parte aí, mas só que é assim, ó. Cara, não é que nem na pneumática ali que a gente vai lá e mexe num software e mexe em algumas coisas aí, porque solda é uma coisa assim, ó, praticamente artesanal, é manual mesmo o negócio, tá? Claro que tu tem que ter um entendimento, né, e um conhecimento técnico também para poder fazer a solda conforme a necessidade de um produto, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Quando uma empresa vai fazer um produto, por exemplo, vai lançar um produto no mercado, quais são os processos que ele tem que passar, tá? Que nem eu estou agora com tem que conseguir uma certificação aí de um produto aí que eu quero lançar, e tem vários processos aí para mim poder, sim, lançar esse produto no mercado, né? Então, a gente vai também ver um pouco disso. Então, tem uma matéria meia técnica, assim, meia pesada, assim, um pouco, tá, gente? Então, vamos com calma para a gente não, não se perder aí, tá? Então, hoje, né, a gente vai começar a falar um pouco sobre os termos técnicos, tá? A terminologia de solda. Ainda vai ter mais, algumas que a gente vai falar durante o período aí, mas eu abri lá no Sapien para vocês. Uh, foi bem pouquinha coisa, na verdade, ali, mas fala sobre algumas coisas que a gente vai conversar nesse período aí de soldagem, tá? E principalmente agora no início, então a gente vai começar a lidar com esses nomes técnicos, né? Que é a terminologia de soldagem, tá? Eu vou abrir o Sapien, compartilhar com vocês a tela do Sapien. Quem já deu uma olhadinha, né? Viu que não é muita coisa ali, então, só para a gente iniciar mesmo agora. Deixa eu botar para cá. Então, para a gente começar sobre soldagem, o nome específico, né? Terminologia básica, aqui no caso de soldagem, tá? Então, quando a gente for falar em soldagem, a gente tem que conhecer algumas situações aí, tá? Então, a operação vista o que é soldagem, né? O que é a solda, né? É uma operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada. Olha só, gente, o que é essa coalescência, né? É a união de materiais semelhantes, né? Através do calor, através de aquecimento e temperatura adequada. Então, é a união, solda é a união, né? Essa temperatura adequada, tá, gente? Isso aí, como eu vinha falando para vocês ali eu vou lançar um produto no mercado e eu preciso de uma certificação. E eu não posso simplesmente chegar e soldar um produto ali qualquer, né? E achar que a temperatura ou o aquecimento que eu vou utilizar ali está adequado. Então, esse material, eu vou ter que pegar vários corpos de solda semelhante a esse material que eu vou usar, ou igual a esse material que eu vou usar, né? Para que essa temperatura eu chegue num ponto que ela seja adequada para mim poder fazer a solda, tá? O que acontece? O material, ele é feito de grãos, né? Então, se eu começar a colocar muita solda, eu posso criar uma trinca. Se, de repente, esse material ele tem muito carbono, olha só como a gente começa a se dar conta de algumas coisas agora do material, né? Lembra do material mais comum, aquele 1020 que a gente falava, é o mais comum e tudo mais? Olha só, 1020 significa que ele tem 20% de carbono, né? Na sua composição. 0,20, na verdade, né? Décimos, né? E o que acontece? Quanto mais carbono no material, mais hidrogênio eu tenho. Porque do lado da molécula de carbono, tem sempre um hidrogênio. O que acontece, né? Quando eu aplico muito calor,
quanto mais hidrogênio, mais facilidade ele tem de trincar. Então, quanto mais carbono, quanto mais duro o material, né, mais facilidade ele pode ter de trincar. Então, às vezes, a gente precisa fazer vários testes de soldagem para ver qual é a corrente necessária, qual é a tensão necessária na máquina, para mim produzir uma temperatura adequada para que eu possa fazer essa soldagem. Tá? Então, vejam que a gente vai fazer uma peça para um veículo, por exemplo, né? Cara, tem toda uma responsabilidade, né, que o soldador deve ter. Então, um conhecimento técnico que ele deve ter para poder fazer um trabalho manual, né? Vou só passar um caminhão que está passando. Então, são feitos vários testes de soldagem para que daí sim, né, tu coloque um veículo a rodar na estrada. Né? Tu vai estar, imagina, tu tá dirigindo atrás de um caminhão e o caminhão foi soldado pelo seu Zé da esquina lá, né? E aí, daqui a pouco, tu tá em alta velocidade atrás de um caminhão lá e salta uma peça lá do chassi, sei lá, de uma parte de um caminhão, sei lá, de um ônibus, né? Então, existe uma responsabilidade sempre quando a gente vai fazer uma soldagem, tá? Diz, isso aí não tem tanta responsabilidade. Não, tem. Todas as soldagens têm responsabilidade, tá? Então, isso é importante que vocês saibam já desde o início. Claro que quando a gente faz alguma coisa, vamos supor, a gente está lá no CTM fazendo algumas coisas, a gente não vai conseguir fazer tantos testes, né? Ou não vai conseguir fazer quase nada de testes. Vamos fazer alguns. Mas a gente já conhecendo como a solda deve ser preparada, como o local de solda deve ser preparado e como a máquina deve ser preparada, e visualmente também, vendo como um cordão de solda deve ficar, a gente já vai ter um pouco mais de confiança. Não vamos ter todos os testes, né? Mas a gente vai ter um pouco mais de confiança, tá? Então, a solda, né? Como fala ali, é uma operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo material, pelo aquecimento, né? A união do material, a fundição, fundição não, mas a fusão de materiais, né? Com uma temperatura adequada. Com ou sem aplicação de pressão, tá? Que a gente pode ter uma solda com pressão. Por exemplo, existe uma máquina, eu até tenho uma aqui embaixo, depois posso mostrar para vocês também alguma coisa. Algumas aulas práticas, daí eu mostro para vocês ali. Que elas são a solda ponto, por exemplo, tá? Uma solda ponto, o que ela tem? 2 eletrodos, tá? E aí tu chega com uma chapa ali no meio delas, né? E esses 2 eletrodos pressionados e aquecendo em alta temperatura ali, ela vai fazer a fusão localizada, então, essas 2 chapas e vai soldar. Não sei se você sabe aqueles aramados, aquelas coisas assim de móveis, tipo de cozinha, coisa assim, elas são soldadas com solda ponto, né? Tu não vê solda, né? Elas não são simplesmente coladas, elas são soldadas com solda ponto, tá? Então, com aplicação de pressão e calor, né? E metal de adição. O metal de adição, o que é, né, gente? É um eletrodo, existem daí diversos tipos, dependendo do processo, né? O eletrodo, aquele revestido, por exemplo, que é um processo, né, de soldagem, um eletrodo revestido. Ele tem uma alma, né, metálica ali dentro, ali sai um material ali que vai ser depositado ao material de base, tá? No caso lá que a gente tem bastante, né, lá no CTM, a MIG-MAG, então MAG, né, que é um material, é um arame, digamos assim, né, aquele eletrodo ali, a gente chama de arame de solda, né, mais comum, mas é um eletrodo, tá? Então aquele também é um material a ser depositado ali, um material de adição, né, metal de adição. E na TIG também tem algumas varetas, dependendo do tipo de material, de alumínio, de inox, de aço, né? Que a gente também utiliza para adicionar, então, quando precisa
fazer uma junta de solda, tá? Então, essa é a união. Então, como diz aqui no final, a coalescência é o mesmo que união, tá? Que a gente usa para fazer as uniões de solda. Então, aqui tem uma figura das dimensões e regiões de solda, de topo, de filete, né? Que a gente deve observar. O nome de todas essas partes aqui de solda, vocês vão ver que é bastante coisa e a gente demora um pouquinho para pegar, né? Porque é bastante coisa e tem muito mais além disso, né? Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Nessa solda, nessa primeira aqui, né? Aqui a gente tem duas peças, tá? Duas pecinhas aqui, tem uma parte aqui e outra aqui. Então, aqui tem um topo de uma peça e aqui tem outro topo de outra peça. E aqui foi feito um bisel, a gente chama de bisel, essa partezinha aqui, e aqui um outro bisel, tá? A gente biselou duas peças para poder fazer um chanfro. Tudo isso aqui, ó, toda essa região aqui é um chanfro, tá? Então, isso para vocês verem como é um termo já técnico, né, de soldagem. Então, uma peça biselada, qual é o tipo de junta que parece isso daqui, né? Parece um J. Ah, uma peça biselada em J e outra peça biselada em J. E elas são uma solda de topo, porque elas estão topo a topo ali, né? Então, a gente chama de solda de topo, tá? E aí tem uma largura de soldagem, tem o reforço, que ela ultrapassa um pouquinho aqui a altura, aqui entre os dois metais de base, a margem da solda, a face da solda, a penetração da junta, tá? A penetração da raiz, outra partezinha aqui. A raiz, onde é essa junta aqui, o início lá da junta, né? É a raiz da solda, né? Então, tem vários nomezinhos aí que a gente vai ter que aprender. Então, tem alguns locais que a gente não precisa fazer esse bisel aqui, ó. Não precisa biselar a peça. Não precisa fazer ela assim em J, como o caso desse outro aqui do lado aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma soldagem, porém vai ser uma solda em filete, tá? Então, ela está em T aqui, por exemplo, né? E aqui não foi feito nenhum trabalho aqui nessa peça. Nesse caso aqui não foi necessário fazer, mas há, às vezes, necessidades, às vezes, de peças de espessuras grandes, né? Que se necessita fazer, sim, tá? Então, o que que a gente chama aqui de, depois de colocar esse material aqui, né? Qual é essa dimensão da solda aqui? Então, pode ver que ela começa dessa partezinha aqui do topo até essa partezinha aqui de baixo, a gente chama ela, toda essa solda que entrou aqui, de garganta efetiva. Garganta efetiva. Toda essa solda que foi colocada ali foi nessa garganta efetiva, tá? Convexidade, né? Esse formato convexo, né? Às vezes a gente tem que fazer nesse formato, outras vezes no formato ao contrário, né? De convexo aqui, como é que se chama? Côncavo, sei lá, é por aí, né? Côncavo, sim. Isso. Depois a gente tem aqui também a face, de novo, e a perna, tá? A perna, então, seria essa alturinha aqui, essa medida daqui até aqui, como está aqui embaixo, ó, perna, tá? Então, quem vai fazer força aqui, no caso, vai ser a penetração que teve aqui nesse material aqui, e essa perna aqui, a perna de solda. Isso aqui, quando vai fazer um teste de um material, por exemplo, que vai ser lançado no mercado, aí o cara que projetou lá, ele vai dizer que essa solda aqui tem que ter 10 milímetros de perna, ou 5 milímetros de perna, e tu tem que obedecer, na hora que tu está soldando, obedecer essa medida, né? Então, tem que ter esses cuidados. Hoje eu estava vendo um vídeo de um eixo, o cara fazendo com a máquina da Sumig, e aí como é que ele faz, como é que é feito, então, nesse eixo, né? Ele pega um marcador daqueles de metal, né? Que é uma tinta branca, né? Ou amarela, tem umas que são de outras cores. Ele fez uma marquinha aqui e outra marquinha aqui, digamos, tá?
Então, quando ele abre o arco elétrico, ele consegue enxergar aquilo ali, e ele sabe que aqui é o início e aqui é o final. Então, ele vai só até ali. Faz um cordão de solda só naquele tamanho ali. Então, isso é exigido pela engenharia, né? Por toda essa parte de inspeção de solda, né? Que seja feita solda só naquele tamanho ali. Se tu ultrapassar, tu já vai estar mudando a característica do material. Então, tem todos esses cuidados, às vezes, que tu tem que ter, né? O tamanho da solda e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Então, o que é o arco elétrico também, né, gente? A gente fala, assim, em solda elétrica, tá? Talvez a gente fale alguma coisa sobre óxido acetileno ali, mas não vai ser tão necessário. Mas tem outro tipo de solda também, que é a gás, né? Então, a óxido acetileno é uma das soldagens. Mas a gente está falando em arco elétrico. Então, quando a gente fala em arco elétrico, né? Tem um fenômeno que acontece aí, tá, gente? E esse fenômeno é através da eletricidade, né? Lembra quando eu falei para você sobre eletricidade, que o ar era um ótimo condutor elétrico? Vocês lembram disso? Na soldagem, ela aparece bem para nós aqui, ó. Que nem isso aqui, ó. Tá vendo uma subestação aqui, aconteceu um arco elétrico aqui, abriu o arco elétrico. O ar, ele é um condutor elétrico. Então, o que acontece quando a gente abre um arco elétrico para soldagem, tá? Claro que a gente tem que ter as fontes de soldagem, né? As máquinas de solda, né? E aí, claro, ligadas, né? A gente vai aproximar, então, de um polo, digamos, que seja negativo e aqui positivo, tá? Um exemplo, assim, para vocês. A gente vai aproximar isso aqui e com a ajuda de um gás, né? Que a gente utiliza para fazer a soldagem. No caso do eletrodo revestido, o próprio eletrodo vai produzir esse gás, né? Com aquele revestimento que ele tem. Então, esse gás vai fazer o quê? Ele vai ionizar essa região aqui, ó. Vai ficar eletricamente carregado. Até que a temperatura excessiva, né, que acontece nessa região aqui, abra o arco elétrico. É isso aqui que está acontecendo, gente. É isso aqui que está acontecendo aqui. Isso aqui que a gente tem que dominar, tá? Então, quando a gente aproxima, então, a tocha ou o eletrodo, esse gás ele vai ficando eletricamente carregado. No caso da Mig-Mag, é rápido, é para superprodução, né? Para produção contínua. Então, quando tu aproxima ali, já aperta o gatilho, já abre o arco elétrico na hora. Né? No caso da TIG, tem as tochas de alta frequência, que daí tu aproxima ali, tu chega próximo, aperta o gatilhozinho de alta frequência ali, ele abre o arco elétrico. Ele larga o gás e abre o arco elétrico. E tem as tochas secas, que a gente chama, né? A tocha seca, tu aproxima e dá uma raspada no material de base, né? Dá uma raspagem assim no material de base e ele abre o arco elétrico. Aí eu vou mostrar depois as diferenças disso aí, tá? De tocha e outras coisas. No caso do eletrodo, o eletrodo eu vou aproximar ele aqui perto. Muitas vezes, às vezes a gente tem que dar uma batidinha, porque o que acontece? O metal que tem dentro do eletrodo, tá? Ele pode estar com revestimento aqui, meio que obstruindo a passagem da eletricidade, do arco elétrico. Daí a gente dá uma raspadinha aqui, ele quebra aquele revestimento e abre o arco elétrico. Quando ele faz a queima, né, do material, ele começa, então, o gás a fazer essa proteção gasosa e ionizar essa região aí para que ele possa abrir o arco elétrico e manter o arco elétrico sempre adequadamente ali para a gente soldar. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro desenho aqui que mostre um pouquinho melhor isso aí. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo aqui esse desenho aqui? Sim. De um eletrodo, tá? Uhum. Então, gente, olha só o que acontece, tá?
Então, se alguém perguntar para vocês, o que é arco elétrico? A gente tem meio que definir isso aí, tá? Que vai que caia na prova aí, alguma prova para vocês. O que é arco elétrico? O arco elétrico é um fenômeno, né? Vamos dizer assim, que acontece com a aproximação do eletrodo em um dos polos, né? Ele negativo ou positivo, ou inverso, digamos assim, ao do metal de base, né? Aproximação do elétron num polo elétrico a um metal de base com outro polo elétrico inverso, tá? Onde esta região gasosa próxima, né, ao local de solda, fica eletricamente carregado. Então, essa partezinha aqui, tudo isso aqui fica eletricamente carregado. São íons, tá? O que acontece com o íon? O íon não tem, ele não tem uma direção, ele está para tudo quanto é lado, tá? Ele está para todos os lados aqui. Então, ele deixa essa regiãozinha aqui toda, essa daqui da fumacinha aqui, fica eletricamente carregado, e aí sim, quando eu aproximo o suficiente, ele está muito aquecido e pronto, abre o arco elétrico suficiente para mim fazer a soldagem. Tá? Então, no caso do eletrodo revestido, aqui a gente tem o revestimento, tem a alma aqui, que a gente chama, né? A vareta metálica aqui, a alma. Gases de proteção, então, por causa da queima do revestimento, né? Por que a gente tem que ter um gás de proteção, né, gente? Porque para soldagem, principalmente soldagem de aço carbono, tá? O arco elétrico, além dele conduzir esse arco elétrico aqui, ele protege contra o oxigênio ou hidrogênio que tem na atmosfera, né? E ela acaba oxidando ou criando poros na soldagem. Então, eu preciso dessa proteção gasosa aqui para que isso não ocorra, que é um defeito na soldagem. Tá? Então, por isso que tem essa proteção gasosa. No caso do eletrodo revestido, ele faz com a queima do revestimento e ele vai também depositando o material, que é da vareta aqui, né? E criando a escória, essa partezinha que vai ficar em cima, uma casquinha que vai ficar por cima, tá, gente? Essa escória, ela serve para reduzir, olha só, para reduzir a velocidade de resfriamento, tá? Para reduzir a velocidade de resfriamento. Se ele resfriar muito rápido, esse material aqui que eu estou depositando, ele pode vir a trincar. Então, essa escória, ela é criada aqui em cima justamente para que não deixe tão rápido essa velocidade, né? E não crie essas trincas, tá? Então, qual o controle que eu tenho que ter aqui para saber se eu estou soldando, né, gente? É entender o que é esse cara aqui, ó. Poça de fusão. A poça de fusão, vocês viram que tem a setinha, tá bem aqui, ó. Tá localizada bem aqui pertinho aqui, né? Aonde está direcionado aqui o meu eletrodo. Então, é a parte onde está líquido aqui, onde que o calor gerou aqui uma fusão, né? E deixou líquido. Eu tenho que controlar isso aqui até o final da minha solda. Eu não posso pegar e começar a soldar e não me dar conta dessa poça de fusão. Porque se eu ultrapassar ela aqui, ó, se eu já puxar ela em seguidinha para cá e não deixar isso aqui acompanhando, seguido aqui no tempo certo, se eu já ultrapassar a poça de fusão, aqui no meio do caminho vai ficar uma deficiência na soldagem. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo a gente ver na hora da soldagem, tá? O que está acontecendo. Por isso que eu digo sempre, quando eu estou ensinando a soldar, né, que o aluno tem que estar bem perto. Qualquer pessoa, na verdade, que estiver soldando, tem que estar cuidadosamente ali nessa partezinha aí para não ultrapassar a poça de fusão. E aqui, no caso, uma peça metálica, né, que é o metal de base, certo? Metal de solda, escória bem por cima, né? O gás de proteção, revestimento, vareta e alma. Bom, deixa eu voltar lá para o SAP. Opa.
Então, pessoal, entendido o que é o arco elétrico? Se cair numa prova, vocês vão saber responder? Acho que sim. Então tá. Então aqui, ó, passagem da corrente elétrica através da atmosfera ionizada. Com isso é gerado uma grande quantidade de calor, ideal para o processo de soldagem. Depois fala em comprimento do arco elétrico, né? A distância entre a peça e o eletrodo. Isso aqui é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com o que é o arco elétrico. Isso aqui, o cara que fez o curso aqui, ele colocou isso aqui, o comprimento do arco elétrico, só para sinalizar aqui o que é esse comprimento. Comprimento é isso aqui, ó, a altura que tem que ficar daqui da ponta do eletrodo até aqui. E, claro, que esse comprimento tem algumas regras, tá? Por exemplo, se eu estou soldando com o eletrodo revestido, eu não posso ultrapassar da espessura do eletrodo. E aí o eletrodo tem várias espessuras. 1,75, 2, alguma coisa, 2,5, 3 milímetros, 4 milímetros, tá? E aí eu não posso ultrapassar essa altura dele aqui, o diâmetro dele aqui, tá? Nesse caso aqui é uma TIG, tá, gente? Então, essa TIG aqui, a pontinha, a gente afina ela. Mas a gente tem que aproximar bem para enxergar essa poça de fusão aqui ficando em estado líquido, tá? Então, isso aqui a gente tem que aproximar. Só que eu não posso encostar esse eletrodo dele aqui. Esse eletrodo aqui, quando eu encosto na peça, eu contamino o meu eletrodo e contamino a peça, tá? Então, eu não posso encostar, mas eu tenho que manter uma altura mais ou menos também do diâmetro do eletrodo, tá? Se esse eletrodo aqui é de 2 milímetros, eu não posso ultrapassar, deixar mais alto que 2 milímetros aqui, tá? Manter, claro, com a mão firme, né? Sim. E o que acontece se tu contaminar a peça ou o eletrodo? Depende do tipo de peça. Se é uma peça que exige muito acabamento, né? O que acontece? O que é a contaminação, tá? Vamos supor que eu estou soldando inox, certo? E eu estou usando um eletrodo com tório, sei lá, alguma coisa assim. E eu encosto na peça. Ele pode criar uma área aqui onde pode oxidar, por exemplo. Ou ele ficar com uma cor estranha, tá? E isso acaba oxidando e perdendo a qualidade. Então, eu não posso criar essas zonas de contaminação, tá? É isso que acontece. Daí eu perco uma peça, né? Se é algo que exige esse tipo de acabamento, tá? Ou esse tipo de propriedade aí, que não tem a contaminação, né? Então, eu tenho que ter o cuidado também dessa altura aqui, tá? Eu não posso usar ela muito maior. E também não posso encostar o meu eletrodo aqui no metal de base. Tem que estar próximo. Deixando próximo, o que acontece? Eu consigo soldar ele com uma qualidade maior. O gás de proteção que está saindo desse bocal aqui, ó, o gás de proteção que está saindo daqui, tem mais eficiência. Não vai bater ali um ventinho qualquer e tirar o meu gás tão fácil, porque ele está bem pertinho aqui, bem próximo, tá? No eletrodo, se eu deixar muito alto, né, ele vai criar só respingo, ele não vai conseguir, porque o eletrodo ele tem que estar bem próximo, mas eu não posso encostar o eletrodo e afundar lá na peça, tá errado. Se eu afundar ele lá na peça, ele não vai conseguir fundir direito, né? E se eu deixar ele numa altura muito grande, ele não vai conseguir soldar também, tá? Então, tem que manter uma altura adequada. Então, sempre usem assim, ó, uma vez o diâmetro do eletrodo. Uma regra, tá? Uma vez o diâmetro do eletrodo. Mas eu estou soldando com MIG-MAG. Aí é outro processo. Também é bem próximo. No caso da MIG-MAG, eu estou usando um eletrodo 0,8 milímetros. Professor, eu tenho que deixar 0,8 milímetros, menos que 1 milímetro? Não é essa necessidade na MIG-MAG. Mas tu não pode ultrapassar mais do que 10 vezes o diâmetro desse eletrodo. Se ele é 0,8, tá?
eu não posso passar de 10 vezes o diâmetro dele. Esse comprimento, essa altura aqui que eu tenho que ter do arco elétrico, tá? Não posso ultrapassar isso aí, é muito até, né? Então tem que estar sempre bem próximo. Mas não posso encostar também, né? O que acontece na Mig-Mag? O eletrodo ele não chega a bater aqui. Ele tem uma transferência que acontece com ele antes. Ele abre vários curtos-circuito, 200 curtos-circuito por segundo, tá? Às vezes um pouco menos, depende como tu vai fazer o controle, né? E aí ele tem um diâmetro menor também nos eletrodos, né? Bom, deixa eu passar para outra, né, gente? Não vai dar tempo, acho, de eu falar isso aqui. Vamos entrar para outra já. Pode ser? Pode. Fecha essa aqui, vamos para outra. Encerrar.